Senhoras e senhores, boa noite. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Suspendo a mesma, pois acabei de receber uma notícia que o vereador Ivo Pereira Filho, meu irmão, acaba de se infartar. Então eu peço que conste em ata minhas palavras. Muito obrigado. Vai assumir. O vice vai assumir. A reunião não tem. Prosseguimento nos trabalhos. Podemos. É regimental. Tem 7. Somos 7 vereadores. Nós temos quórum para prosseguir a reunião. Inclusive, acho que quanto antes a gente prosseguir e terminar, quanto antes nós vamos para o hospital dar apoio à família do vereador Ivo Pereira. Eu gostaria de lembrar a todos a importância deste momento. É claro que a enfermidade de um membro dessa casa, de um vereador, a gente tem o maior sentimento por isso, mas não podemos permitir que os trabalhos dessa casa sejam interrompidos, uma vez que existe quórum, uma vez que não foi encerrada a sessão, foi apenas suspensa. Dado tempo ao vereador de recompor e retornar a essa casa, o vereador presidente, nós temos o vice-presidente na casa. Eu solicito que seja dado continuidade aos trabalhos dessa casa e faço aqui a leitura do regimento interno, senhor presidente em exercício, que fala o seguinte: a eleição para a renovação da mesa diretora será realizada obrigatoriamente em reunião ordinária do último mês da sessão legislativa da Câmara Municipal do primeiro biênio, empossando-se os eleitos automaticamente no dia 1º de janeiro seguinte. No nosso entendimento, existe o quórum nessa casa, existe o vice-presidente e a mesa composta pela secretária, e solicito que seja dado continuidade aos trabalhos. Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido a vereadora Branca de Castilho Souza e Cunha para fazer uma leitura de um texto ecumênico da Bíblia. Boa noite a todos. O sol sobre vosso ressentimento não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes trabalhe seriamente por realizar o bem para as suas próprias mãos, para ter com que recorrer às suas necessidades. Passo a palavra à vereadora secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada às 19h15 do dia 2 de dezembro de 2014, com a presença dos vereadores desta casa, foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, a vereadora secretária efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pelo presidente da Câmara. Primeiramente, foi efetuada a leitura do expediente das seguintes proposições: requerimento 76 de 2014, de autoria dos vereadores Charles Silva Gomes e Nilma Aparecida Silva.
Requerimento 77/2014, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Projeto de Lei 59/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, a realizar-se permuta de imóvel urbano que especifica e dá outras providências, de autoria do Executivo. Em seguida, o senhor presidente passou a segunda parte da reunião, ordem do dia. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas apresentaram parecer favorável ao substitutivo projeto de lei 77/2013, bem como a emenda a ele proposta. O referido substitutivo recebeu aprovação em primeira discussão e votação, com voto contrário da vereadora Branca de Castilho Souza Cunha. A emenda ao citado substitutivo foi aprovada em discussão e votação única. O substitutivo ao projeto de lei 77/2013 foi aprovado em segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, a pedido da vereadora Branca de Castilho Souza Cunha, a qual manifestou-se contrária ao mesmo. Após a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas apresentaram parecer favorável ao substitutivo ao projeto de lei 79/2013, o qual foi aprovado em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício por solicitação da vereadora Branca de Castilho Souza Cunha, bem como em sua redação final. Em seguida, a vereadora Nilma Aparecida Silva solicitou vistas ao substitutivo ao projeto de lei 80 de 2013, dando seguimento às comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, apresentaram parecer favorável ao projeto de lei 81 de 2013 e as emendas 1 e 8 de 2013. O substitutivo foi aprovado em primeira discussão e votação, com voto contrário da vereadora Branca de Castilha, Nilma Aparecida Silva, Geraldo Pedro da Silva e Charles Silva Gomes. As emendas 1 ao número 8 ao referido substitutivo foram aprovadas por unanimidade. O substitutivo de lei 81 de 2013 foi aprovado em segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, a pedido da vereadora Branca de Castilho Souza Cunha, com voto contrário dos vereadores Branca de Castilho Souza Cunha, Nilma Aparecida Silva, Charles Silva Gomes, Geraldo Pedro da Silva, Aparecido Ferreira Barbosa e Imar Vieira. As comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas ofereceram parecer favorável ao projeto de lei 83 de 2013 e, em seguida, a vereadora Nilma Aparecida Silva solicitou vistas ao mesmo. Ato contínuo, as comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas ofereceram parecer favorável ao projeto de lei 22 de 2014. A vereadora Branca de Castilho Souza Cunha manifestou-se contrária ao projeto de lei, pelo fato de ter sido autora de um projeto, o qual foi reprovado por esta Casa, extinguindo a taxa de iluminação pública. Entrou com ação civil pública, ganhou a causa em última instância. O Supremo entendeu que era bitributação e aí veio a manobra para burlar com o nome de contribuição de iluminação pública. E é contrário ao projeto porque entende que contribuição é de forma voluntária e não imposta como está nesse projeto. O projeto em tela foi rejeitado em primeira discussão e votação por 9 votos contrários dos vereadores Aparecido Ferreira Barbosa, Rodrigo Vieira Duarte, Luiz Rodrigo Damasceno, Nilma Aparecida Silva, Charles Silva Gomes, Imar Vieira, Geraldo Pedro da Silva e Branca de Castilho Souza Cunha. Em seguida, o senhor presidente mencionou que o projeto de lei 48 de 2014 ficou prejudicado a sua tramitação, tendo em vista a emenda do Executivo que chegou a esta Casa, com data de 1º do corrente ano, e que a mesma está sendo analisada pela consultoria contratada por esta Câmara. Após a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos apresentaram parecer favorável ao projeto de lei 58 de 2014, o qual foi aprovado em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, por solicitação da vereadora Branca de Castilho Souza Cunha, bem como em redação final. Prosseguindo, as comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas
apresentaram parecer favorável ao projeto de lei 60 de 2014, o qual foi aprovado em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício por solicitação da vereadora Branca de Castilho Souza Cunha, bem como em sua redação final. Receberam aprovação do plenário por unanimidade, em discussão e votação única, os requerimentos 67, 68, 69, 70, 71, 74, 72 e 75 de 2014, e as indicações 188, 189, 190, 191, 192 e 193 de 2014. O requerimento 73 de 2014 e a indicação 187 de 2014 foram retirados pelos seus autores. No momento do pronunciamento popular, fizeram uso da palavra o senhor José Pedro Cavalcante, sobre direito dos deficientes, a senhora Cátia Estela Mares, sobre servidores públicos, e o senhor José da Silva, que fez agradecimentos. Em seguida, o senhor presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte a redação final do substitutivo ao projeto de lei 77 de 2013 e do projeto de lei 81 de 2013. Substitutivo número 80 de 2013, projeto de lei 83 de 2013 e emendas ao mesmo. Projeto de lei 48 e 59 de 2014 e os requerimentos 76 e 77 de 2014. Às 22 horas e 20 minutos, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião para constar, lavrou-se essa ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário da mesa diretora. Tem notícia boa para nós? Ô Charles, mas dá a notícia, porque está todo mundo preocupado. Fala no microfone. O que é? Está ótimo. Não deve nem infarto, não. Mas da hora que eu for para Após retornarmos aos trabalhos, em razão da ausência do presidente, reiniciamos a reunião, havendo quórum para essa reunião, e logo em seguida coloco em discussão a ata da reunião. Dou por aprovada a mesma. Solicito à vereadora secretária que efetue a leitura das correspondências e das proposições encaminhadas à casa. Nós vamos provar só o seu. Acho que já Emenda substitutiva número 1/2014 ao substitutivo número 1, projeto de lei 77/2013, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, do município de Ouro Branco e da outras providências. Charles. Vereadora Nilma Aparecida Silva, Charles Silva Gomes, Geraldo Pedro da Silva, Edson Miguel de Paula, Raimundo Henrique de Paula, Charles Silva Gomes, Rodrigo Vieira Duarte e Carlos Alberto Pereira. Ele está cobrando aqui que é Raimundo Paiva. Eles confundiram o neném, misturou o neném com o mundinho. A satisfação e alegria de alcançar um objetivo deve ser sempre compartilhada com quem amamos. Por isso, os formandos do Colégio Municipal Pio XII têm o prazer de convidar vossas senhorias e famílias para a solenidade de entrega do certificado de conclusão do ensino fundamental. Data 11/12/2014, 19h30, Câmara Municipal de Ouro Branco. Convite, musical de Natal, Ouro Branco em Festa, 10/12/2014.
Esse convite é da Prefeitura Municipal de Ouro Branco. Ouro Branco, 8 de dezembro de 2014. Senhor presidente, a Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhes foram conferidas, mediante o decreto 7563, de 14 de fevereiro de 2014, encaminha cópia dos edis devidamente publicado, conforme relação abaixo. Silvânia Maria de Paula Martins, Secretária Municipal de Administração. Ouro Branco, 2 de dezembro de 2014. Prezados senhores, conforme Lei 1992 de 2013, encaminha anexo a essa Casa Legislativa cópia das portarias a seguir. Portaria Segur 007 de 2014, que cria comissão extraordinária para estudos de tarifas de transporte público coletivo municipal e da outras providências, publicada na data de 27 de 11 de 2014, Portaria 008 de 2014, que torna pública a alteração do itinerário e horário das linhas circular e a circular B no Serviço Público do Transporte Coletivo de Passageiros, no município de Ouro Branco, e da outras providências, publicada na data de 02 de 12 de 2014. Ambas fixadas no quadro de aviso do prédio sede da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, conforme artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Iale Luiz Vilaça, gerente de concessão de mobilidade. Ouro Branco, 2 de dezembro de 2014. Ofício 273 de 2014. Senhor presidente, atendendo o que preceitua a Lei 1992 de 2013, artigo 1º, encaminhamos a Vossa Excelência para conhecimento dessa Casa Legislativa cópia do decreto abaixo relacionado, 7.787, delega a competência para a realização dos atos administrativos, 7.791, altera a redação do artigo 1º do decreto 6.563, de 13 de fevereiro de 2012, atenciosamente, Dr. Vladimir Vilela Marques, Procurador-Geral. Emenda modificativa, número 10, ao projeto de lei 48 de 2014. Inclua-se, artigo 2º, com o seguinte texto. Artigo 2º. Excepcionalmente, no exercício de 2015, o fato gerador ocorrerá dia 30 de 4 de 2015. Modifica-se o parágrafo único do artigo 2º, com a inclusão do parágrafo 2º, ficará nominado como parágrafo 1º. Ouro Branco, 1º de dezembro de 2015, Edson Miguel de Paula, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco, vereador Carlos Roberto Pereira. Ivo Pereira Filho, brasileiro, casado, vereador, portador de cédula de identidade MG 2693.728, inscrito com CPF número 143-614-346-20, residente domiciliado na rua João 23, 57, centro de Ouro Branco, Minas Gerais. Imar Vieira, brasileiro, casado, vereador, portador da sede de identidade 2955-407 SSPMG, inscrito no CPF 482-446-946-53, residente domiciliado na rua José Fortunato Rodrigues, 293, centro de Ouro Branco, Minas Gerais. E Rodrigo Vieira Duarte, brasileiro, solteiro, vereador, portador da cédula de identidade 10.053.218 SSPMG, inscrito no CPF sob o número 080-952-15635, residente domiciliado na rua São Paulo, no número 178, bairro Luzia Augusta da Silva, Ouro Branco, Minas Gerais. Vem com fundamento no parágrafo único do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Ouro Branco, requerer suas inscrições sob composição da chapa que concorrerão às eleições para a mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Branco, prevista para ocorrer no dia 9 de dezembro de 2014, referente ao exercício de 2015, observada a seguinte composição: Ivo Pereira Filho, presidente; Imar Vieira, vice-presidente; Rodrigo Vieira Duarte, secretário. Termos e que pede deferimento: Ouro Branco, 8 de dezembro de 2014, Ivo Pereira Filho, Imar Vieira, Rodrigo Vieira Duarte.
Ouro Branco, 4 de dezembro de 2014. Requerimento número 78 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco, a vereadora abaixo assinado requer, nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvir do plenário o seguinte: que este requerimento seja apreciado nesta reunião, para que o procedimento de votação para a renovação da mesa diretora dessa casa para o exercício 2015 seja feito exclusivamente através de chapa. Vereadora Branca de Castilha Souza Cunha. Ouro Branco, 4 de dezembro de 2014. Requerimento número 79 de 2014. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco, a vereadora abaixo assinado requer, nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvir do plenário o seguinte: venho por meio deste requerer a inscrição da candidatura dos vereadores abaixo relacionados para a renovação da mesa diretora para o exercício de 2015, que seja individual ou por chapa, conforme o artigo 38, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Ouro Branco. Segue abaixo a composição da mesa ou os nomes individuais com os cargos correspondentes. Branca de Castilho Souza Cunha, presidente. Raimundo Henrique de Paiva, vice-presidente. Edson Miguel de Paula, secretário. Branca de Castilho Souza Cunha. Requerimento 81 de 2013. Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Pereira, presidente da Câmara Municipal. O vereador abaixo assinado requer que, nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvir do plenário o seguinte: solicitar ao Poder Executivo o nome da empresa responsável sobre a coleta do lixo hospitalar, informando os dias que esta coleta é realizada, bem como a sua destinação. Ouro Branco, 5 de dezembro de 2014, vereador Charles Silva Gomes. Requerimento número 82 de 2014. Solicitar ao Executivo informações sobre os carros terceirizados com suas respectivas placas, proprietários, valor pago mensal e qual a secretaria que estão prestando serviço relativo ao mês de janeiro do ano em curso, até a presente data. Ouro Branco, 8 de dezembro de 2014, vereador Charles Silva Gomes. Pronunciamento dos vereadores inscritos como os oradores, até 10 minutos a cada. Convido o senhor vereador Geraldo Pedro para fazer o seu pronunciamento. Essa aqui conhece. Essa aqui conhece. Boa noite, senhor presidente de exercício, senhores vereadores, assessores dessa casa, os munícipes presentes. Eu peço licença para cumprimentar a doutora Ângela Bernardo, está nos acompanhando aqui no nosso trabalho hoje, foi procuradora do ano de 2013, fez um excelente trabalho da Câmara Municipal de Ouro Branco. Meus agradecimentos pela presença. Boa noite ao que nos acompanha no internauta, quem vai nos acompanhar pela TV Lafayette no sábado. Boa noite. Eu gostaria de estar desejando muita saúde para o amigo que se encontra hospitalizado, Will Pereira Filho, não pôde, como candidato da mesa, não pôde estar aqui para concorrer às eleições. Estimo as melhoras do mesmo. E no mais, gostaria de desejar a todos os munícipes de Ouro Branco muita paz, muita saúde nesse Natal, e que o ano que vem seja um ano mais próximo para todos nós. Que Deus ilumine a nossa administração, que ache um rumo para levar esse município adiante, para colocar as coisas em seu devido lugar, que está tudo errado com a nossa administração. Infelizmente, estão na contramão do destino, na contramão dos acontecimentos. Então, muita saúde, muita paz. Essa é a nossa última reunião ordinária do ano. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Convido o vereador Charles Silva Gomes para fazer seu pronunciamento.
noite, senhor presidente Edson Miguel, demais membros da mesa diretora. Branca, meu vai para Branca aí, que nós temos o secretário, os munícipes que se fazem presente, os telespectadores que nos assistem ao vivo através da internet, os cinegrafistas da equipe do Zazá, os munícipes que vão assistir através da TV Lafayette ao sábado, o meu boa noite. Primeiramente, a informação que o nosso presidente trouxe aqui não tem fundamento, porque eu liguei lá para a internação, o nosso colega vereador Ivo se encontra muito bem. O artigo 38 aqui da nossa lei orgânica, a eleição para a renovação da mesa será realizada obrigatoriamente em reunião ordinária do último mês, hoje. A sessão legislativa do primeiro biênio, empossados-se automaticamente no dia 1º de janeiro, o meu apoio à vereadora Branca, do meu partido. Boa noite, Branca. Infelizmente, a gente está sem os nossos companheiros aqui, que foi lá visitar o vereador, né? O compromisso dos vereadores com o povo. Essa é a nossa representação aí com a população de Ouro Branco. Hoje eu trouxe só, a título mesmo de agradecer, um momento especial, de ser grato a Deus e a todos, por todos que me apoiaram esse ano aqui, os meus assessores. Lutamos muito, vencemos algumas batalhas, outras não tivemos êxito. Com o governo que a gente tem aqui não tem como ter êxito, mas não foi por falta de lutar. Às vezes nos deparamos com obstáculos inimagináveis que nos requer cuidados maiores e sabedoria para resolvê-los. Esse ano foram 93 indicações ao Executivo, praticamente todas não foram atendidas, que é para a população, não é para o vereador. 41 requerimentos que estão chegando sem o restante dos requerimentos que a gente fez não está sendo importante para a gente, porque o nosso jurídico está necessitando de mais informações. 9 reuniões de comissões, 81 emendas à LOA e à LDO, 36 reuniões ordinárias, 4 extraordinárias e 2 audiências públicas, 2 reuniões na cidade administrativa, 10 na Assembleia. Através do senhor presidente, senhor Geraldo Pedro, a gente conseguiu fazer um repasse para a compra do veículo lá do CRAS, para atender o serviço social. Eu queria agradecer ao nosso presidente, Carlos Roberto Pereira, por ter atendido a Brigada de Incêndio. A gente conseguiu comprar uma caminhonete para a Brigada de Incêndio. Captação de emenda parlamentar através do deputado Fred Costa, uma ambulância, um carro popular, uma van para a Secretaria de Saúde. Emendas parlamentares para a PAI, para o Asilo, para Bom Pastor, recursos para as melhorias da zona rural. Fizemos 10 reuniões com a prefeita, 76 reuniões com as secretarias, 102 reuniões com entidades e instituições, 27 reuniões com associações do bairro da zona urbana, 15 com a zona rural, 182 atendimentos no gabinete, nosso gabinete aqui na Câmara. Enfim, muito trabalho. Agradeço todos os funcionários aqui da Câmara, aqui do apoio, os servidores aqui, que nos auxiliou aqui na correria do dia a dia. Meu carinho especial a todos vocês. Agradeço aos companheiros aqui, os vereadores, parceiros de luta, vereadora Nilma, vereadora Branca, para que pudéssemos ser justos nas nossas decisões, sempre pensando no bem-estar da nossa população. Por isso nós estamos aqui, para fazer essa votação aqui da presidência. Nosso apoio à vereadora Branca. Ano que vem a gente vai fazer um trabalho brilhante, se Deus quiser, com firmezas e com bastante apoio aqui dos nossos companheiros aqui da Câmara. Agradeço a minha assessoria, no nome do Bruno, Marilac, Douglas, que souberam com muita dedicação conduzir comigo a esse trabalho árduo que foi me dado. Agradeço a minha família pela a minha sustentação, a minha honestidade, e principalmente a Deus, que sem Ele não tem como caminhar nesse meio político. Ô, meio abençoado esse, viu? E a você, munícipe, que está aqui confiando no meu trabalho, que deu credibilidade ao nosso trabalho. Reafirmo que pode ter certeza que em 2015 nós vamos estar aqui fiscalizando juridicamente, porque para ter um governo desse tem que ter muito apoio jurídico, porque senão não tem como. Hoje a gente viu aqui uma manobra de ter, para não fazer essa eleição da mesa, mas graças às informações com fundamento lá da internação, nosso companheiro Ivo se passa bem, e é isso aí. Um 2015 cheio de luz para todos, e munícipe, venha nessa casa para fiscalizar os vereadores. Obrigado, estamos aí, boa noite. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para fazer seu pronunciamento. Obrigada. Boa noite, presidente. Edson Miguel de Paulo, vereadora Branca, Raimundo de Paiva,
Maurício Ney, Geraldo Pedro e Charles. Agradecer. Acho que esse ano foi um ano difícil, mas também de conquistas. Agradecer aos vereadores do meu partido, Geraldo Pedro e o Neném, que têm sido companheiros nessa nosso trabalho aqui na Câmara. Agradecer também a vereadora Branca, vereador Charles, vereador Mundinho, vereador Rodrigo também, que tem assinado conosco diversas emendas e projetos. E dizer que hoje a gente gostaria de estar aqui na última reunião da Câmara Municipal de Ouro Branco, comemorando vitórias, comemorando conquistas, mas infelizmente o que a gente vê é as pessoas fazendo uso para mim, de um sacramento, porque para mim a vereância é uma oportunidade. O cargo de prefeito, de vice-prefeito, é uma oportunidade que nos é dada pela população, logicamente também com as mãos de Deus, para que nós possamos trabalhar para o município e para os munícipes, independente de serem ou de não serem nossos eleitores. A maioria dos vereadores aqui trabalham para o bem dessa população, independente de serem não ou não nossos eleitores. Mas, infelizmente, 2014 termina com um saldo extremamente negativo, de uma rua cheia de buracos, de lixo hospitalar não sendo recolhido por falta de contrato, as comunidades rurais com muita dificuldade nas estradas, os agricultores abandonados, o nosso meio ambiente pouco fiscalizado, e de um governo que gasta muito mal o dinheiro do povo. Eu recebi aqui hoje, Charles, a lista dos imóveis alugados que nós solicitamos, eu e você, e corri o olho aqui, quando fizeram um estudo, vou demonstrar para a população que a gente aluga caro, a gente adquire um imóvel, aluga das pessoas por preços exorbitantes e faz caridade quando a gente aluga os nossos prédios públicos. Então, é uma total falta de compromisso com a comunidade. Hoje, quando o presidente se levantou, dizendo que o companheiro Ivo tinha infartado, fiquei preocupada, extremamente preocupada, mas aí, olhando aqui, mas o irmão passou mal, mas a Câmara saiu toda. Hoje é o último dia de eleger a presidência da Câmara. Então está claro que isso aqui é um golpe na democracia. Nós temos 7 vereadores que vamos eleger vereadora Branca hoje. A gente tem que aprender a ganhar e tem que aprender a perder. Eu sinto muito, são amigos, mas isso que eu estou vendo aqui, eu não posso ficar calada. Isso é um golpe na democracia. Mas nós vamos continuar essa reunião e vamos eleger a vereadora Branca e vamos cobrar dela no ano que vem que a gente tenha uma Câmara mais democrática, que os vereadores participem das decisões da Câmara. Mas, infelizmente, a gente lamenta pelo estado de saúde do vereador Ivo, mas ele está internado há 2 dias. Não existe motivo para os vereadores levantarem todos e abandonarem, inclusive, seus trabalhos. Nós temos projetos importantes para ser votados hoje, e não vamos votar, vereador Charles, vamos pedir sobrestamento, vamos pedir vistas, e vamos fazer reunião extraordinária. Eu estou à disposição, eu não tiro férias, porque nós não vamos votar também. Podíamos, inclusive, reprovar esses projetos, mas em respeito aos companheiros que se levantaram, eu acho que intempestivamente, nós não vamos votar hoje não, projetos importantes, inclusive para o governo. Uma semana tensa, onde os vereadores não têm a liberdade de escolher o presidente que vai votar. Partido dos Trabalhadores sentou, discutiu, e nós 3 vereadores não somos encabeçados pelo partido, mas temos a fidelidade partidária. Vamos votar na vereadora Branca, mas muitas coisas aconteceram essa semana. Então, eu acho que a gente precisa, nós políticos que estamos aqui sentados, e podemos estar sentados aqui por um tempo, no máximo de 2 anos, porque daqui a 2 anos o meu mandato se encerra, a gente tem a oportunidade
de mostrar para a população de Ouro Branco, aqui viemos. Aqui viemos. Então, essa manobra política aqui desnecessária. Se a vereadora Branca tem 7 votos, eles se levantarem e sair do plenário, não muda nada. É democrático. Ela não botou nenhuma faca no meu pescoço, nem do meu partido. Ela dialogou, ela pediu o meu voto. Pediu o voto do Geraldo, pediu o voto do Neném, do Maurício, do Charles e do Mundinho. E nós resolvemos assumir esse compromisso com ela, de uma gestão democrática, compartilhada. Porque essa Câmara precisa compartilhar. Quando o Geraldo Pedro foi presidente, eu tinha liberdade de chegar na sala dele e dar a minha opinião. Quando ele devolveu 1 milhão para a prefeita, para construir o OBS do centro, ele disse, ele não disse eu devolvi, ele disse nós devolvemos. Então é por isso que o Partido dos Trabalhadores vai apoiar a Branca hoje, na certeza de que ela vai fazer uma gestão compartilhada. Então é muito triste, é lamentável que um governo, que um executivo que não diz a que veio, ainda consiga, num dia para mim, especial para a Câmara, de renovação do poder, de troca de presidência, que a gente tem essas intervenções, no mínimo questionáveis, no mínimo, para não dizer outra palavra, no mínimo questionáveis. Então eu acho que o Executivo devia se preocupar em fazer o papel dele, de tampar os buracos da rua. No Luzia Augusta, eu hoje não subo mais a Augusta dos Reis Pinto, porque eu não consigo passar e as pessoas não conseguem passar. Quantos motoboys vão cair nesses buracos e Deus queira que não se acidentarem gravemente, porque deixou o processo licitatório acabar sem fazer uma renovação, e aí se acha no direito de vir interferir numa eleição que diz respeito apenas ao Poder Legislativo? Eu não podia deixar de dizer, porque eu estou indignada com essa manobra que foi feita aqui aos olhos de todo mundo. Sou solidária, desde o dia que o vereador está internado, estou orando por ele. Sou solidária, quero ver o que está acontecendo com ele, mas o vereador Charles disse que não aconteceu nada. Isso é ridículo. Isso é um desrespeito com a população. Mas, felizmente, a nossa lei orgânica, o nosso regimento interno, resguarda o nosso direito, o nosso dever. Hoje é o último dia para a eleição da mesa diretora. O nosso dever de proceder a essa eleição. E a gente espera que essa seja a última manobra do Poder Executivo sobre a questão da eleição da mesa diretora. E a gente não compreende por que tanto esforço para a vereadora Branca não ser presidente. Tanto esforço. Esforço que eu, mesmo tendo imunidade parlamentar, vou me omitir de dizer dos esforços que foram feitos esse ano. Esse final de ano para poder derrubar a eleição da vereadora Branca. A gente lamenta que tantas energias não sejam direcionadas e aproveitadas para o benefício da comunidade. Vai tapar buraco, vai dar condição do agricultor trabalhar, vai pagar os convênios das entidades em dia, vai pagar os fornecedores em dia, vai discutir com seriedade o salário do nosso servidor, a data base do servidor chegou e não tem. Não se preocupe com a eleição da Câmara, porque aqui somos 13 vereadores, daqui nós cuidamos e temos cuidado muito bem. Vai fazer o seu trabalho, que vocês não estão fazendo o seu dever de casa. Ô vereadora, você me desculpa, mas eu falei que não ia falar, mas o sangue que corre na minha veia, quando você falou, Charles, que nada aconteceu, aí eu não teve jeito, eu me indignei. Porque quando falou, meu coração disparou, eu falei, gente, um amigo sofrendo um infarto. O vereador Charles disse que não houve isso. Pelo amor de Deus, aonde chega a capacidade das pessoas pelo poder? E um poder que não se sabe para quê. Porque o meu poder, e eu o tenho dado por vocês, eu procuro usar em benefício da comunidade. Não em meu benefício próprio. Porque poder não é para isso. O poder, para mim, é o poder de poder fazer. E acho que se cada um de nós, que temos um mandato, seja legislativo, executivo, seja aqui, seja no Estado, seja no país, entendesse que o poder de poder fazer é o que significa os nossos mandatos, quem sabe o nosso país não estava nesse lamaçal de corrupção, nesse lamaçal de escândalos. Escândalos que são divulgados pela mídia e escândalos que a mídia esconde.
Sinto muito, vereadores, de ter feito esse discurso, mas é lamentável. É lamentável que 2014, chegando hoje, dia 9/12, eu não tenha, como vereador e nem como munícipe, nada para comemorar, apenas para lamentar. Obrigada. Convido a vereadora Branca de Castro Souza e Cunha para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos, meus companheiros vereadores, vereadora Nilma, Charles e Nilma, que me antecederam, e Geraldo Pedro, nas suas falas, e que às vezes me tira até a motivação de falar. Uma vez que vocês falaram claramente, colocaram para todos aquilo que é o meu pensamento, aquilo que eu tenho desejo de falar. Mas quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui. Eu quero que a Câmara, por favor, a Câmara foque o plenário, a nossa Câmara que está passando na TV Lafayette, mostrando para a sociedade ouro-branquense que essa casa é uma casa transparente, é uma casa de leis, é uma casa humana, é uma casa cujas pessoas não se omitem. Aquelas pessoas que aqui estão e permaneceram, assistiram todo o ato vergonhoso deste momento. Eu penso que a gente ter solidariedade a uma pessoa que está enferma, que está doente, não somente é um dever, é uma questão de índole, é uma questão de sentimento. Nós temos esse sentimento. E nós já havíamos, inclusive, suspenso uma atividade que teríamos hoje de comemoração, de confraternização, em respeito ao momento em que o vereador Ivo Pereira se encontra, que ele está internado no hospital. Alguns falam que com alteração de pressão, outros falam que com a pneumonia. A gente não sabe exatamente o que aconteceu ontem. Hoje, o dia inteiro, estive conversando com o presidente da Câmara, o vereador Charles, inclusive lembrando, infelizmente, uma lembrança que nos traz tristeza do vereador Tião Goiano, amigo, parceiro, companheiro, que passou por meses e meses internado com enfermidade gravíssima, que o levou, inclusive, à morte naquele mandato passado. Lembrando, inclusive, que passamos por votações incríveis nessa casa e que nenhum momento desses críticos, onde um companheiro, às vezes, não pode estar presente, essa casa suspendeu os trabalhos. Nós trabalhamos primeiro e fazíamos as visitas depois, porque eu penso que é assim que tem que ser. São vários projetos importantes. Infelizmente, se está acontecendo o que o vereador Carlos falou, de um infarto lamentável, nós também podemos ser solidários, mas não podemos ir lá resolver. Está entregue em boas mãos dos médicos, do hospital, a família, tenho certeza, está lá solidária, os amigos estão solidários, mas nós temos um dever com essa casa, que nada pode nos privar desse dever. Nós fazemos a nossa lição de casa primeiro e cumprimos a nossa obrigação social, a nossa obrigação com os nossos amigos e parceiros. Eu lamento, sinceramente, pelo que está ocorrendo com o vereador. Mas o que eu encontrei nessa casa não foi isso. Foi uma manobra vergonhosa para impedir este momento. Desde o momento que eu cheguei nessa casa, documento que chegou do Hospital Raimundo Campos, trazendo laudos, sabe-se lá falando o quê, para tentar impedir que essa reunião acontecesse. Mas esqueceram que aqui tem vereadores independentes, que aqui tem quórum, apesar de alguns não estarem presentes. Esqueceu, inclusive, no ato do nervosismo, de encerrar a reunião. O vereador disse apenas que suspende, graças a Deus. Nos deu um momento ímpar de retomarmos o trabalho, voltarmos a esse plenário e cumprirmos com a nossa obrigação de fato. E digo isso, que nós não estamos tirando nenhum proveito, não, porque se temos 7 vereadores para votar na mesa diretora, para eleger essa mesa diretora, não é o ato deles que vai nos impedir. Isso pode acontecer hoje, semana que vem e qualquer outro dia. Só que o regimento interno da nossa casa, a lei orgânica, é muito clara. É muito clara. Eu fiz essa leitura no início e vou falar novamente. Ele diz o seguinte: artigo 38 da lei orgânica do município de Ouro Branco. A eleição para a renovação da mesa diretora será realizada obrigatoriamente, veja bem, em reunião ordinária da última sessão que é hoje,
legislativa do primeiro biênio. Hoje, exatamente hoje, 9/12/2014. Não poderia ser outra data. E a manobra de suspender reunião, de interromper reunião, de não aprovar esse requerimento no plenário para que a reunião fosse suspensa para outro dia, é para ganharem mais tempo. Tempo para tentarem corromper vereadores, como fizeram ao longo desse mês, com propostas absurdas, com propostas que envolvem favores além do trabalho à sociedade de Ouro Branco. E esses vereadores que estão aqui nesse plenário são os vereadores que não se renderam, são os vereadores que não se venderam, são os vereadores que têm compromisso com o povo, vereador Geraldo Pedro Charles, vereador Maurício Neiva, vereador Neném, vereador Mundir Nilma e Branca, não se rendeu a nenhum encanto do Poder Executivo. E eu chamo a atenção de Ouro Branco, para que Ouro Branco acorde. O que está acontecendo aí é um desmando no Poder Executivo que está nas ruas, na boca de todo mundo. Parece uma música, parece uma sinfonia, parece uma orquestra tocando a mesma música. É que lá não existe seriedade, não existe vontade política de fazer, não existe compromisso com o povo de Ouro Branco. E quando nós, vereadores, lutamos para que isso aconteça, nós somos personas não gratas. Nós somos aquelas pessoas que incomodam. Nós somos a voz que vai para a rua e fala o que pensa. Nós incomodamos e vamos continuar a incomodar. Porque se estamos aqui eleitos, foi porque o povo confiou a cada um de nós o seu voto e essa missão. Eu me sinto uma pessoa que trabalha para o povo e sou paga por isso. Tenho que fazer o melhor. Tenho certeza que cada vereador aqui faz o melhor. Então, gente, nós não podemos mais ficar achando tudo bonitinho. Uma crise lá da prefeita que joga papel para o alto, que rasga tudo, que xinga todo mundo, que maltrata servidor, como a gente tem visto aí pelos corredores da prefeitura, todo mundo abafa. Todo mundo abafa. Mas por que numa hora dessa, onde uma manobra dessa está aqui acontecendo, e nós estamos falando hoje disso, por que essas pessoas não repensem? Elas foram eleitas para fazer o melhor para a população, não precisa de manobra, é só fazer bem feito, é só fazer com coração, é só ter vontade política de fazer, é só investir corretamente bem o recurso público, é o que nós queremos. Eu penso que essa é a ideia de cada um. E sendo a ideia de cada um, nós aqui no plenário da Câmara de Ouro Branco comungamos com ela. Muito obrigada a todos vocês. Vamos continuar esse assunto numa outra oportunidade. Boa noite. Segunda parte, ordem do dia. Substitutivo ao projeto de lei número 77/2013, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, do município de Ouro Branco e da outras providências. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final do substitutivo ao projeto de lei número 77/2013. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a Presidência da Câmara Municipal. Substitutivo ao projeto de lei número 77 de 2013. Senhor presidente, apresentamos em anexo a redação final do projeto de lei em referência. Nilma Aparecida Silva, presidente. Charles Silva Gomes, vice-presidente. Rodrigo Vieira Duarte. A redação final do substitutivo ao projeto de lei número 77/2013 está em discussão. Encerra-se a discussão. Portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do substitutivo ao projeto de lei número 77/2013 em discussão e votação única. Substitutivo ao projeto de lei número 80/2013, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão de bens imóveis e TBI, no município de Ouro Branco e da outras providências. Senhor presidente, eu peço sobrestamento desse projeto. A vereadora Nilma já pediu vista, eu peço sobrestamento. O pedido é regimental. Coloco o pedido de sobrestamento em discussão pelos vereadores. Coloco em votação o pedido de sobrestamento do projeto de lei número 80. Aprovado o pedido de sobrestamento. É o ISS, o ITBI. 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 Do ITBI.
Projeto de Lei número 81/2013, que dispõe sobre a contribuição de melhorias, CM, no município de Ouro Branco e dá outras providências. Solicito a Comissão de Legislação, Justiça e Redação final ao projeto de lei número 81/2013. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a Presidência da Câmara Municipal. Projeto de Lei 81 de 2014. Senhor Presidente, apresentamos em anexo a redação final do projeto de lei em referência. Ouro Branco, 3 de dezembro de 2014. Nilma Aparecida Silva, presidente. Charles Silva Gomes, vice-presidente. Rodrigo Vieira Duarte, membro. A redação final do projeto de lei número 81/2013 está em discussão. Encerra-se a discussão. Portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei número 81/2013 em discussão e votação única. Projeto de lei número 83/2013, que dispõe sobre o sistema de taxas no âmbito do município de Ouro Branco e dá outras providências. Esse projeto está com pedido de vista da vereadora Nilma. Sobrestamento, vamos pedir o sobrestamento dele. Coloco em discussão o pedido de sobrestamento da vereadora Nilma. Encerra-se a discussão. Coloco em votação o pedido de sobrestamento da vereadora Nilma. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de sobrestamento da vereadora Nilma. Senhor presidente, eu solicito vistas aos requerimentos 76 e 77 de 2014. Projeto número 48 também, eu solicito vistas dele. Pedido regimental. Coloco em votação o pedido de vista dos vereadores. Não, né? Não, requerimento. 59. Diligência. O projeto número 59, senhor presidente, está em diligência. Se ele tem alguma documentação, ele está em diligência. É justamente isso que a gente está conferindo, senhor vereador. Está em, que encontra em diligência. A comissão pediu em diligência. Comissão de Obras e de Constituição e Justiça. Requerimento 78. 70 pediu vista, 76. Não, 78 não. 78 deve... Pediu vista 76 e 77. Mas, o vereador, esse 78, ele está... Não, esse aqui... Pois é, você tem que falar. Depois a gente... Já foi pedido vista do 78? Já foi pedido 76 e 77. 78, Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do requerimento número 78. Ouro Branco, 4 de dezembro de 2014, requerimento CM número 78 de 2014. Excelentíssimo senhor Carlos Roberto Pereira, presidente da Câmara Municipal. A vereadora abaixo-assinada requer, nos moldes do artigo 136, inciso 2º, e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: que este requerimento seja apreciado nesta reunião, para que o procedimento de votação para a renovação da mesa diretora desta Casa para o exercício de 2015 seja feito exclusivamente através de chapa. Vereadora Branca de Castilho Souza Cunha. Coloco o requerimento número 78 em discussão. Coloco o requerimento número 78 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 78 em discussão e votação única. Passamos agora para a eleição da nova mesa diretora. A chapa 1 fica assim composta: presidente Branca de Castilho Souza Cunha, vice-presidente Raimundo Henriques de Paiva, secretário Edson Miguel de Paula. Chapa 2 fica assim composta: presidente Ivo Pereira Filho,
vice-presidente Mar Vieira, secretário Rodrigo Vieira Duarte. Em votação nominal, convoco os vereadores para seu pronunciamento. Senhor presidente, eu só queria lembrar, é uma formalidade dessa casa, às vezes pode ser nominal ou pode ser por chapa. E nós estamos encabeçando a chapa 1, e eu peço o voto de cada vereador nesse plenário para confirmarmos a eleição dessa mesa diretora, composta com o meu nome, Branca de Castilho Souza Cunha, o vice-presidente Raimundo Henrique Paiva e o nosso secretário, que é o Edson Miguel de Paula. Eu peço o voto de cada um de vocês e Discussão, obrigado. senhor presidente. Sim. Eu quero desejar um 2015 aí de muita fiscalização. Branca é do meu partido, tem meu apoio incondicional. O Raimundo, que vai ser o vice-presidente, o Edson Miguel. Que 2015 não seja igual esse ano, que a gente teve essas manobras aí do Executivo em tentar corromper os nossos vereadores. Mas ponto com o meu apoio. Obrigado. Em discussão, Mais presidente. algum vereador? Em discussão, presidente. Quero votar. Também parabenizar a mesa e desejar que 2015 Quero votar. seja também um ano em que essa casa vai intensificar o seu dever de fiscalizar e de tomar medidas que sejam eficientes para que a população de Ouro Branco passe a receber de fato o serviço que ela merece. Tem meu apoio à chapa, inclusive com um membro do meu partido, Neném, amigo, pessoal, pessoa que eu respeito muito, Mundinho, companheiro também de várias discussões, vários projetos. Desejar sorte e dizer que vocês podem contar com o nosso apoio. Convido o vereador Raimundo Henrique de Paiva para o seu pronunciamento e votação. Boa noite a todos. Quero parabenizar a Branca aí pela candidatura, aos vereadores que estão dando esse apoio à Branca, Geraldo, Charlinho, Maurício, Nilma e o Neném, né? E eu sou favorável. Chapa 1. Convido a vereadora Nilma Aparecida Souza para o seu pronunciamento e votação. Nilma Aparecida Silva. Silva. E sou a favor e voto favorável à chapa 1. Convido o vereador Geraldo Pedro para o seu pronunciamento e sua votação. Sou o vereador Geraldo Pedro, apoio a chapa 1, composta por Branca de Castilho, presidente, Raimundo Henrique, vice-presidente, Edson Miguel, secretário. E tem todo o meu apoio na administração, desejo muita sorte de vocês e sucesso. Até em agradecimento da minha presidência, eu tive todo o apoio desses vereadores aqui citados. Muito obrigado e desejo boa sorte. Chapa 1, Branca, Raimundo e Edson. Convido o vereador Charles Silva Gomes para o seu pronunciamento e votação. O meu apoio à vereadora Branca, Mundinho, Edson, chapa 1. Desejo muita luz para nós aí. Convido o vereador Maurício Neivo para o seu pronunciamento e votação. Boa noite a todos. Boa noite. O meu apoio é a chapa 1 e eu peço a Deus que ilumine a mente deles para que eles façam um trabalho de muita transparência e como já é de costume mesmo da Branca, do Neném, né, e o Raimundo, então eu tenho total confiança. O meu voto é para a chapa 1. Convido a vereadora e secretária Branca de Castilho Souza Cunha para o seu pronunciamento e votação. Branca de Castilho Souza Cunha, candidata na chapa 1 como presidente, sendo Edson Miguel de Paula o nosso secretário e Raimundo Henrique Paiva o nosso vice-presidente. Voto chapa 1. Convido o vereador Edson Miguel de Paula para fazer o seu voto. Voto na chapa 1, composta pela presidente Branca de Castilho Souza Cunha, e Raimundo Henrique de Paiva, vice-presidente, e Edson Miguel de Paula, secretário. Que Deus nos abençoe. Amém. Declaro eleita a nova mesa diretora da Câmara para o exercício de 2015. Ficam assim composta: presidente Branca de Castilho Souza Cunha, vice-presidente Raimundo Henrique de Paiva, secretário Edson Miguel de Paula. Viva a democracia.
Em conformidade com o artigo 50 do inciso 2º, regimento interno, designo o vereador Charles Silva Gomes para fazer a leitura do trecho econômico na próxima reunião. Anúncio da ordem do dia. Substitutivo ao projeto de lei número 80/2013, projeto de lei número 83/2013 e 4859/2014. Requerimentos números 76, 77, 81 e 82/2013. Emenda número 10 do projeto de lei número 48/2014. Em conformidade ao artigo 4º, do artigo 59, artigo 4º e 59 do regimento interno, suspenda a reunião por 10 minutos para ser registrada a ata desta reunião. Convido os vereadores a voltar a seus lugares para continuar a reunião. Passo a palavra à vereadora secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 37ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada às 19h15, do dia 9 de dezembro de 2014, sob a presidência do vereador Carlos Roberto Pereira, com a presença dos vereadores dessa casa, com exceção do vereador Ivo Pereira Filho, foi declarada aberta a reunião. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a mesma, alegando ter recebido, neste momento, notícia de que seu irmão, o vereador Ivo Pereira Filho, tinha infartado. A secretária dessa casa solicitou que fosse dado continuidade aos trabalhos, uma vez que a presente sessão não foi encerrada, apenas suspensa, e em conformidade com o artigo 38 da Lei Orgânica deste município. O vice-presidente, vereador Edson Miguel de Paula, assumiu e deu sequência à reunião, dizendo que havia quórum regimental para o prosseguimento da mesma. Uma vez que encontravam-se presentes neste momento no plenário os vereadores Geraldo Pedro da Silva, Charles Silva Gomes, Maurício Vieira Neiva, Nilma Aparecida Silva, Raimundo Henrique de Paiva e Branca de Castilho Souza Cunha. Os vereadores Luiz Rodrigues Damasceno, Rodrigo Vieira Duarte, Aparecido Ferreira Barbosa e Imar Vieira retiraram-se da reunião após a suspensão da mesma. Após, a vereadora secretária efetuou a leitura da ata da reunião anterior. Peço um pouquinho de licença, de silêncio, por favor, para continuar a leitura da ata. Após, a vereadora secretária efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pelo presidente dessa Câmara em exercício. Em seguida, foi lido o expediente, no qual constou o requerimento 79 de 2014, com o registro dos nomes para compor a chapa, para concorrer à eleição da nova mesa diretora desta casa, para o exercício 2015, subscrito pelos vereadores Branca de Castilho Souza Cunha, Raimundo Henrique de Paiva e Edson Miguel de Paula, e o requerimento com o registro dos nomes para compor chapa para concorrer à eleição da nova mesa diretora dessa casa para o exercício 2015, subscrito pelos vereadores Ivo Pereira Filho, Imar Vieira e Rodrigo Vieira Duarte, deferidos pelo presidente dessa casa, Carlos Roberto Pereira. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições: requerimento 78 de 2014, de autoria da vereadora Branca de Castilho Souza Cunha; requerimento 81 e 82 de 2014, de autoria do vereador Charles Silva Gomes; emenda número 10 ao projeto de lei número 48 de 2014, de autoria do vereador Edson Miguel de Paula. Ato contínuo, senhor presidente, passou a segunda parte da reunião, ordem do dia. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentou a redação final do substitutivo ao projeto de lei 77 de 2013 e ao projeto de lei 81 de 2013. O vereador Charles Silva Gomes requereu o sobrestamento do substitutivo ao projeto de lei 80 de 2013. A vereadora Nilma Aparecida Silva solicitou o sobrestamento do projeto de lei 83 de 2013.
O vereador Geraldo Pedro da Silva solicitou vistas ao projeto de lei 48/2014. Quanto ao projeto de lei 59/2014, encontra-se em diligência. A vereadora Branca de Castilho Souza Cunha solicitou vistas dos requerimentos 76 e 77/2014. O requerimento 78/2014 foi aprovado por unanimidade, com 7 votos dos vereadores presentes: Branca de Castilho Souza Cunha, Charles Silva Gomes, Edson Miguel de Paula, Geraldo Pedro da Silva, Raimundo Henrique de Paiva, Nilma Aparecida Silva e Maurício Vieira Neiva. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente deu início à eleição da nova mesa diretora dessa casa para o exercício 2015. Foi apresentado chapa assim composta: presidente, Branca de Castilho Souza Cunha; vice-presidente, Raimundo Henrique de Paiva; e secretário, Edson Miguel de Paula, a qual foi atribuído pelo presidente o número de 1 e-chapa. Assim composta, presidente, Ivo Pereira Filho; vice-presidente, Imar Vieira; e secretário, Rodrigo Vieira Duarte, denominado número 2. Efetuada a votação nominal, a chapa 1 obteve aprovação unânime. O senhor presidente declarou eleita a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Branco para o exercício 2015. Assim constituída: presidente, Branca de Castilho Souza Cunha; vice-presidente, Raimundo Henrique de Paiva; e secretário, Edson Miguel de Paula. Finalizando, o senhor presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte o substitutivo ao projeto de lei 83/2013 e respectivas emendas 48 e emenda 59, requerimentos 76, 77, 81 e 82, 2014. Às 21 horas foram encerrados os trabalhos. Para constar, lavrou-se essa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário da mesa diretora e demais vereadores presentes da Casa Legislativa. Em discussão a ata. Senhor presidente, demoramos um pouquinho, são muita informação, são muitos itens que a gente tem que cuidadosamente fazer constar neste ato, dando legitimidade à nossa eleição. Eu tenho certeza que todos os vereadores que aqui estão, os 7 vereadores que permaneceram nessa casa, mantendo o quórum, participando da eleição da mesa diretora, elegendo a nova mesa diretora, eu tenho certeza que cada um desses vereadores se sentem hoje com o dever cumprido, com a legitimidade do mandato e com toda certeza vamos fazer um trabalho que venha justificar não somente o nosso ato, como também o nosso mandato, que é a transparência, que é a lisura e que é o cuidado com a coisa pública. E nós vamos continuar nessa linha, iniciada lá com o vereador Geraldo Pedro nesse mandato e chegando até nós, e vamos dar continuidade, tenho certeza, com muita alegria. Então, agradecer a todos vocês. Acredito que, a partir da aprovação dessa ata, nós poderemos até ter períodos de reuniões extraordinárias pela frente, porque tem alguns projetos pendentes na casa, mas talvez não tenhamos o momento de nos manifestar como hoje. Muito obrigado. Desejar um Feliz Natal a todos vocês, um ano novo de paz, de luz, que Deus abençoe a todos, e ao nosso mandato também. Muito obrigada. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Mais uma vez, só parabenizar a mesa e sucesso aí na direção dos trabalhos dessa casa. Obrigado. Não havendo mais quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Também gostaria de agradecer a todos os vereadores que permaneceram, que realmente fizeram o seu papel, né, de cidadão, de político, de verdadeira política que a gente precisa. Eu acho que aconteceu aqui hoje é um reflexo da política no Brasil inteiro, né? Uma vergonha total, que a gente vê todo dia nos jornais, nas televisões. Então a gente pede que isso não se repita mais, que realmente cada um cumpra o seu papel perante o povo para aquilo que foi eleito. Meu muito obrigado a todos, desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos. E não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.